Olá a todos, começando aqui então o nosso podcast especial da Camino. Estamos aqui no RD Summit 2022, aqui em Florianópolis, Ilha da Magia, que é o maior evento de marketing digital e vendas da América Latina. Estamos aqui nesse estúdio super especial que foi montado aqui na Feira de Negócios, muito bacana. E hoje a gente vai bater um papo aqui, falar aí sobre os primeiros meses de uma startup, o que fazer e o que não fazer. Meu nome é Flávio Faria, sou Head de Marketing da Camino e vamos bater um papo aqui com duas feras, dois empreendedores muito respeitados e com uma bagagem linda aí que vai dividir a experiência com a gente. Então, estamos aqui com Gonzalo Parejo. Gonzalo Parejo é o CEO e um dos cofundadores da Camino, um empreendedor de segunda, terceira, quarta, quinta viagem, depois ele vai falar mais aí, com uma grande história para contar aí na América Latina e na Europa. E o André Siqueira, autor do livro Máquina de Aquisição de Clientes, obrigatório para mim, que sou profissional de marketing, para todos os outros profissionais de marketing, vendas e growth aí do Brasil. E um dos cofundadores da RD e um dos idealizadores do RD Summit aí. Pessoal, muito bem-vindo. André, bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Esses dias de RD Summit são sempre muito especiais, muito intensos e uma oportunidade de compartilhar mais, que é algo que eu amo fazer. Então, para mim, estar aqui é uma extensão disso e um prazer. Boa. Gonzalo, bem-vindo e obrigado aí de novo. Muito obrigado, um privilégio poder estar aqui com a RD e com o André. Boa, esse é o episódio piloto aí do podcast da Camino, estamos estreando aqui, tenho certeza que vai ser muito legal os próximos minutos. E, bom, vamos lá então, vamos direto ao assunto, direto à pauta, vamos falar aí sobre vários assuntos relacionados a o que fazer e o que não fazer nos primeiros meses de uma startup. E eu vou começar fazendo a primeira pergunta aí para o Gonzalo, direcionando aqui o papo. Gonzalo, na sua visão, assim, cara, para começar a conversa, o que uma startup deve fazer? A gente sabe que nem toda startup levanta capital, muitas preferem andar com as próprias pernas no começo, mas quem quer levantar capital, o que precisa fazer antes de se preparar e aí começar a operação logo depois? Bom, esse é um bom ponto que você levantou. Nós estamos falando primeiro de uma startup que quer levantar dinheiro para poder pôr em pé seu negócio. Não? Então, primeiro que uma startup desse tipo tem que ter muito claro qual problema quer resolver. Normalmente as startups surgem dessa forma, não? 1, 2, 3 executivos que têm uma experiência muito próxima a um problema por conta do seu trabalho, por conta da sua experiência pessoal, decidem apresentar uma solução para esse problema que tem uma forma de ser resolvida que é 10 vezes melhor, não? Em relação com como hoje é resolvida. Inclusive, pode ser que hoje não esteja sendo resolvida, não? E que tem um mercado enorme. Então, aí você já tem dois elementos principais, que você tem que procurar um problema grande e esse problema grande você tem que achar uma solução, ou propor uma solução que seja 10 vezes melhor, não? Isso é um pouco como o padrão. E depois aí você tem que pensar se você está capacitado para isso, não? Construir um time que consiga, um time fundador, não? No nosso caso, na Camino, somos 4, bem complementares. Não? Temos uma pessoa de tecnologia que é Rodrigo Perenha, eu que tenho uma experiência muito importante na escala de equipes B2B, Benjamin com essa experiência em fintech, não? E Guto com a experiência de produto. Somos super complementares, muita relação com o problema que estamos tratando relacionado com fundadores. E aí, a partir daí, já depois te posso contar toda essa parte de levantar dinheiro, mas acho que poderíamos estar aqui muito tempo. Mas, André, você passou por isso também na RD, né? De levantar lá atrás, foi 2014, 13, a primeira vez, como foi? Eu acho que é até estranho falar sobre esse período, porque mudou radicalmente, né? Acho que no momento em que a gente fez isso, as condições eram muito piores, o número de fundos disponíveis era muito menor, a prática não era consolidada, então os aspectos mais básicos do tipo modelos de contrato, cláusulas, o que é padrão, o que não é, não existia esse tipo de clareza, os valuations eram muito menores, então eu me lembro que a gente fez a primeira rodada, eu não me lembro se o múltiplo foi 3 vezes o faturamento ou algo nessa linha, e que hoje seria uma piada, quem capta com um olhar desse seria ridicularizado, e na época para a gente era uma coisa
espetacular, todo mundo dando parabéns e achando incrível, alguns questionando quão malucos os fundos eram de dar dinheiro para uma empresa que ainda não dava lucro e etc, etc. Então, o contexto ele era naturalmente muito diferente, né? Acho que tem algumas coisas que pesam, né? O Gonçalo falou muito aí sobre o problema, o tamanho de mercado, acho que isso é importante. Eles vão olhar sempre também com muito cuidado, com muito carinho para quem está fazendo, né? O que te credencia a resolver esse problema, né? Quais são as características que você tem que vão te ajudar nisso, qual é o histórico que você tem para que isso seja verdade. Então, para a gente tinha um processo também de construir essa credibilidade, essa validação. E como foi no nosso caso, eu acho que em muitos casos o jeito mais fácil de convencer, na verdade, é mostrando também de atração, né? Então, não foi uma captação antes da gente começar. A gente começou do jeito que dava, com o recurso que dava, com o dinheiro que tinha. E aí a gente foi tentando executar e começou a crescer, e a partir do momento em que a gente já tinha um volume inicial de clientes, que estava crescendo mês a mês, mesmo que a escala fosse muito pequena, dava para entender que aquilo não era só fumaça, tinha algo de concreto ali. Foi o momento em que os investidores de fato decidiram apostar no caso da RD. Legal. Cara, e depois que levanta, cara, o que muda? Assim, cara, vocês estavam ali conseguindo andar com as próprias pernas, foram lá, levantaram, e aí? Conseguiu o investimento, uau, e agora? Eu me lembro que as pessoas o tempo inteiro, é um fenômeno quando você capta, que todo mundo te dá parabéns, né? Te dá parabéns pelo marco, tá? Nossa resposta padrão era, não sei se parabéns é a resposta certa, porque agora a gente tá ferrado, né? É hora de entregar o plano, né? Quando a gente conversa com o investidor, basicamente a gente vendeu um plano, a gente vendeu quem a gente quer ser, o que a gente quer alcançar, quais são as metas e caminhos para isso. E aí você precisa percorrer efetivamente o caminho. Então, no nosso caso, eu me lembro que havia, de certa forma, um encanto. Poxa, a gente nunca teve dinheiro, né? Ninguém tinha família rica, ninguém tinha contatos, ninguém tinha um histórico escalando outra startup. Então, quando cai na conta a rodada de 5 milhões, nossa, 5 milhões, que absurdo, né? Naquele momento também valia um pouco mais do que hoje. Mas era uma coisa, ao mesmo tempo, fantástica, só que a gente, para captar, você precisa ter o plano, você precisa vender esse plano. E quando você olhava para o plano, você falava assim, olha, para executar esse plano, eu vou precisar de uma pessoa aqui, de uma outra aqui, disso aqui de infra. E aí você olhava para o dinheiro, você percebia que 5 milhões não é nada, que é muito fácil gastar, que é muito rápido, que é muito apertado o orçamento para alcançar o que a gente precisa alcançar. Então, isso traz um choque de realidade, né? Então, assim, o que acontece depois que capta? Vai atrás do plano. Isso é o que tem que fazer e continua sendo difícil, continua sendo improvável, continua super difícil. O investimento, ele potencializa que você sonhe com impactos maiores, com coisas maiores, mas não quer dizer que a vida vai ser mais fácil. A vida continua difícil porque a promessa também aumenta, a expectativa também aumenta, a cobrança também aumenta. Você volta para square one, né? Basicamente, quando fecha a rodada, você tem que voltar para o plano, para agora, tenho que executar para chegar ao próximo. O que você sentiu, Gonzalo, na Camino, na OnTruck, na sua história como empreendedor aí, depois que recebeu o cheque, cara, e agora? Acho que usando o exemplo da Camino, né, que é bem mais recente, temos a RD nessa época, 2012, bem mais complicado. 10 anos de diferença aí, muda muita coisa. O caso da Camino, a Camino pegou nos últimos meses dessa época muito mais favorável para levantar capital, né? Fizemos uma rodada pre-seed, que basicamente o que significa é que você não tem product market fit, ainda o único que você tem um PowerPoint, não como comentava aqui André, que já tinha tração, né? Então, nesse momento que nós sentimos, depois de levantar 6 milhões de dólares, um pouco mais, de melhores fundos, com bons investidores anjos, é que tínhamos muita responsabilidade. Levantamos um valor alto para o que nós tínhamos entregue até esse momento e, basicamente, sabíamos que os fundos estavam nos dando esse dinheiro nem pelo problema, nem pelo lindo da apresentação, sino basicamente porque éramos 4 pessoas com muita experiência.
E todos os fundos nos falaram, não sabemos o que vocês vão fazer, porque esse é o plano de vocês, mas vai mudar. Mas acreditamos que vocês 4 juntos podem fazer grandes coisas. Então, isso já é uma pressão legal, mas uma pressão linda. Eu acho que é um momento fantástico. Na América Latina tem um monte de potencial, no Brasil ainda mais. Né? E acho que é um privilégio ter essa pressão. Mas é muito interessante que quando a gente está discutindo aqui, né, e as pessoas escutam, não é para todo mundo, né? É. Talvez essa seja uma ilusão, isso gere um choque de realidade muitas vezes, que eles escutam a história de uma startup que levantou enquanto ainda não tinha produto à venda, enquanto aconteceu isso e aquilo, e elas acham que é comum. Não é comum, isso só aconteceu por toda uma história, toda uma construção que vocês tiveram que validou e credenciou, né? A gente fala muitas vezes que o dinheiro é mais fácil, ele é mais fácil em relação ao que era. Não quer dizer que seja fácil como um todo. Você precisa de muita coisa para conseguir captar. Então, não é o contexto da maioria que está nesse processo. Legal. E, bom, voltando, Gonzalo, 2 problemas aí que você enfrentou para compartilhar aí depois que captou e começou a operação da Camino no Brasil. Acho que um dos principais problemas que você sempre vai enfrentar construindo um negócio é talento, primeiro. Não? E dentro de talento não é só a parte de recruiting, de poder contratar, também construir uma cultura em um novo contexto. Isso é algo que nós, acho que quando pensamos em lançar a Camino, já sabíamos que isso ia ser um desafio importante. Os 4 fundadores estamos acostumados a ter construído culturas em torno de trabalho presencial, onde o componente pessoal ajudava muito a criar essa cultura. Agora não, agora é remoto, é um modelo híbrido. Estava falando aqui com o diretor de People, aqui da RD, compartilhando um pouco a impressão deles. É um grande desafio, então acho que isso é um grande problema. Vamos ir resolvendo, aprendendo, não? Batendo um pouco contra os problemas. Acho que isso é um deles. E o segundo desafio que temos agora é o que chamamos o Product Market Fit, que é o que está nos ocupando muito tempo agora na Camino, porque o que queremos é construir um produto super legal, bem diferenciado, rentável, e não ter nenhum falso positivo de que realmente estamos crescendo e que achamos que isto é super legal. Tem que ser um crescimento sustentado sobre um produto que nós acreditamos que podemos fazer ele rentável. Então, acho que isso é as 2 principais preocupações que eu tenho na minha cabeça. Não, excelente. E eu vou aproveitar esses 2 pontos para direcionar aqui a conversa e aprofundar. Primeiro do founding team, né? Além dos founders, como contratar os primeiros talentos. Como é que foi ali, André, para você na RD, contratar as primeiras pessoas, encontrar quem era a pessoa certa para o papel certo no momento certo? Como é que foi a experiência? Você vai aprendendo com o tempo, né? Naturalmente a gente acho que o founding team em especial, no caso da RD, a gente foi muito privilegiado. Eu acho que funcionou super bem. Acho que a gente tem perfis bem complementares, conhecimentos técnicos, mas também personalidades e formas de olhar para o mundo. E eu acho que foi uma coisa que foi muito importante para a gente ter acertado, foi ter tido uma experiência de trabalho juntos antes. Eu acho que é comum, às vezes, você convidar para ser founder contigo um amigo, um colega de faculdade ou qualquer coisa assim. A relação de trabalho ela é diferente da relação afetiva, né? Da relação de amizade ou qualquer outra. Então, às vezes as crenças, os valores, a forma de trabalhar é diferente, isso pode trazer muita dificuldade. Então, no nosso caso, a gente já conhecia e já se dava muito bem, a gente iniciou um trabalho juntos antes, isso funcionou super bem. E aí, para o time em si, eu acho que o pessoal me pergunta às vezes, né, o que foi o maior desafio para você na RD? Eu falo, cara, para mim, André, foi que quando a gente fez a RD, a minha experiência anterior ela era praticamente nula. Eu tinha alguns trabalhos pequenos com marketing, eu tinha feito algumas coisas com vendas, mas eu tinha 20 anos quando a gente começou a RD. Então, todos os dias eu acordava na maior empresa que eu já tinha trabalhado, liderando o maior time que eu já tive que liderar, o maior orçamento que eu já tive que gerenciar.
E não tem ninguém me avisando toda hora, falando assim, olha, agora você está nesse passo, agora o próximo é esse, agora você precisa olhar para isso, agora você precisa olhar para aquilo. Então, essas coisas todas, elas foram na marra. Você percebe que você está fazendo, não está funcionando, você vai colhendo percepções, você vai conversar com quem passou, vai entendendo, puxa, talvez agora eu tivesse que ajustar isso, talvez agora eu tivesse que ajustar aquilo. E pessoas, para mim, entram nessa categoria, né? Eu acho que naquele contexto, founding team como o nosso, que era legal, mas pô, sem dinheiro, sem esse capital totalmente abundante, era um founding team totalmente mão na massa, um founding team totalmente operacional. Estava lá fazendo conteúdo, respondendo e-mail, de noite tirando lixo para jogar fora, né? Então, fazendo todo tipo de trabalho. A gente mandava o Pedrinho, o Eric, fazer nota fiscal na mão, não tinha ainda isso que a gente vive hoje. Então, de repente você começa, e a gente, com toda a modéstia de lado, fazia bem esse trabalho operacional. A gente estudava muito, vivenciava muito aquilo, então você naturalmente começa a ser muitas vezes o herói, o que sabe tudo, que resolve tudo. E de repente você começa a ver que seu herói não funciona mais, você precisa trazer gente, aí você traz gente em um contexto para educar, mas depois você precisa de novo, de outra escala, de outra direção, que não dá só para desenvolver, que você tem que trazer gente boa. Então, a gente já experiente, já madura, então o aprendizado ele foi muito na prática, né? Foi muito de ter uma clareza intelectual, de olhar para o que a gente está fazendo e conseguir identificar se está bom, se está ruim, se está dando certo, se está errado, e ter esse não compromisso com o erro, essa humildade de saber ir reajustando o tempo inteiro. Então, acho que se a gente fosse fazer de novo, certamente seria mais fácil, mas foi muito na tentativa e erro, muito na vivência prática. E aí, porque convidamos a André para conselheiro da Camino. Afinal, é super importante dentro da missão da Camino poder ajudar aos fundadores, também gestores financeiros, mas também fundadores, sobre como diminuir os problemas que vão se encontrar ao longo da jornada empreendedora. Então, essa mesma receita que nós queremos dar para os fundadores, queremos aplicar na Camino. Tudo que a Camino oferece para seus clientes, nós testamos na nossa própria pele. Então, quando pensamos em esses primeiros passos que temos que ajudar os fundadores, nós pensamos, temos que contar com pessoas que já fizeram isso antes. Nós fizemos, Benjamin, eu, Guto, etc. Mas, afinal, a história da RD, e particularmente a André, acho que é um grande exemplo. E segundo, ao final, essa parte do time, do founding team, não só, desde nossa perspectiva, não só são os fundadores, também são esses primeiros 30, 40, 50 colaboradores que você traz. Eu, falando muito, o maior volume de conversas que eu tive com o André é para falar sobre essas primeiras pessoas que queremos trazer. Que é o importante, que é o que atualmente move a Google, não? Se são as competências mais hard, se é uma questão mais soft. Não? E agora, escutando o André, dá para ouvir que principalmente são questões soft. Evidentemente, você tem que entregar, mas se você não tem essas habilidades mais soft, não vai conseguir suprir com essa parte hard. Não? Então, dentro da Camino, entre esses 31 colaboradores que somos agora, acho que esse componente da cultura, esses valores de ser bem hands-on, é onde eu bato muito consultando com o André. Existe um fenômeno que eu considero bem interessante, que quando você olha uma startup de sucesso, né, e você pensa nos primeiros funcionários, nesses primeiros 30, 40, a maioria deles vai muito bem e é muito bem sucedida daquela experiência e para frente. Então, quando eu penso nos 30, o Flávio não mencionou aqui, mas ele já foi um R-Doer, e aí talvez ele possa se lembrar, mas quando você pensa nas primeiras pessoas da RD, quando você pensa no Thiago Gabri, na Nara, no Mineiro, cara, todos estão super bem. Algumas fundaram outras empresas incríveis, outros viraram diretores de grandes empresas. Todo mundo ali saiu e está muito maior do que era, né? E, assim, as hard skills e a experiência, a prática e a vivência, ela é mais reconhecida como cara pelo mercado. Quem passou por muitas posições é uma pessoa muito mais difícil. Então, na maioria das vezes, essas pessoas que são os 30 primeiros e que são destaques, elas não são as que vieram com hard skills
porque não dava nem para pagar, não dava nem para trazer essas outras. São as pessoas que estão no soft e que tiveram, ao meu ver, um envolvimento muito próximo também dos founders. Assim, o critério, a barra, e com todo respeito a todo mundo que entra e constrói em todos os momentos, mas quando eu vejo, por exemplo, esses 30, 40, às vezes mais bem-sucedidos e causando mais impacto do que tantos outros que vieram depois, para mim é porque também eles trabalharam muito mais próximo dos founders, dando muito direcionamento, vendendo muito mais, de forma muito mais intensa aquele sonho, no momento que a dedicação, o empenho de cada um ali fazia muito mais diferença, era muito mais necessário. Então, esse começo, naturalmente, precisa de gente que quer fazer acontecer, que vai aproveitar e beber da fonte dos founders, mas que vai beber muito da própria necessidade da empresa de crescer, dos problemas que aparecem, e isso vai conduzir à especialização delas, né? Elas vão se especializando no que precisar se especializar para a empresa crescer e que, naturalmente, vai ser demandado também por outras empresas que vão passar pela mesma coisa. Excelente, excelente. Como o André mencionou também, tive minha passagem pela RD, a gente tem a RD Mafia, aí a gente tem PayPal Mafia, a gente tem Mafia do Groupon também, né? O Gonzalo Sim. começou aí a operação do Groupon no Brasil e ele é um grande exemplo, vários outros colegas, Benjamin também, outro founder da Camino, Guto também teve no Groupon, então várias pessoas saíram dali e com uma experiência muito rica, né? Eu acho que é um período muito intenso, de muito aprendizado, que você tem que, como você falou, levar o lixo embora, cortar grama, se for o caso. Cara, você faz tudo, mas traz uma casca, uma bagagem que você cresce muito, a gente consegue ver de fato. Tinha falado de 2 pontos ali, né, de Founding Team, o segundo de Product Market Fit. E normal, não vou dizer sempre, né, mas é um momento que às vezes eles caminham em paralelo. Você está começando, você tem a tese, e beleza, como é que essa tese vira prática? Qual que é o desafio do momento do Product Market Fit? Começar com o Gonzalo dessa vez. Quais as dificuldades, como que você já encontrou e cruzou esse território para, beleza, encontramos produto, mercado, agora vamos escalar. O problema, em minha opinião, o problema é bem técnico. E você tem que ser bem metodológico e realista nesse exercício. Não é a chave do sucesso, uma das chaves do sucesso uma startup, porque esse é o início. Se depois você constrói todo o resto sobre um product market fit não completado, não bem feito, depois você, anos depois, vai ver os erros que você cometeu ao princípio. Então, você tem que dividir muito bem o que você quer achar com o product market fit. Você quer entender muito bem a seu potencial cliente. Você tem um problema, o primeiro é o cliente. Ficar super próximo dessa pessoa que está sofrendo essa dor. Daí, uma das coisas que falamos muito, André e eu, como o papel do fundador é fundamental nesse momento, estar super próximo com o problema, com o cliente. Tá? Entender primeiro muito bem o problema para poder definir uma hipótese de qual é a solução para esse problema. Você já fez isso no deck, levantou dinheiro, ok, tá bom, isso fica muito bem em PowerPoint. Mas agora você tem que realmente propor para esse cliente que para essa dor que ele está contando, você tem esse produto vai resolver. Tem que testar com uns poucos clientes. Em B2C funciona de uma forma, em B2B de outra. Você tem que achar o jeito, dependendo do seu modelo de negócio, dependendo do perfil do cliente. Tá? Isso é uma parte. O problema com a solução. Depois tem que ir ao cliente, você gostou, isto funciona, realmente resolve sua dor, você estaria disposto a pagar. Isso é a parte que algumas vezes os fundadores esquecem. Você cresce para caramba e ninguém está pagando. Não? Tá. Willingness to pay, pagar, por isso é fundamental. E outra parte super relevante, eu acho que aprendi muito, por exemplo, no modelo também da RD, é como você vende esse produto. Product Market Fit junto com Distribution Market Fit, ou Canal Market Fit, não sei como vocês querem chamar, é super relevante. Acho que isso faz que você realmente tenha algo que alguém de fora, um investidor, escuta e fala, isso é sólido. A partir daí você pode construir uma empresa. Concordo 100%. A única coisa que eu adicionaria é que eu acho que quando surgiu, né, todo esse movimento de Lean Startup, esse olhar para o MVP, de entender Product Market Fit, eu acho que isso foi super revolucionário. A gente bebeu muito dessa fonte e ela foi fundamental no crescimento da RD. Mas
com o tempo, né, a gente vendo competição aumentando, a gente vendo o que é mais valorizado por VCs, pelo mercado, o que é que seja, quem são os líderes, etc. Foi algo que eu falei muito na minha palestra. Retenção é a nova aquisição. Retenção hoje é algo chave, fundamental. Os líderes de mercado, eles têm hoje, por regra, as melhores retenções. Essa é a correlação direta. Às vezes não é o que mais cresce, não é o mais rápido, mas eles conseguem manter os clientes felizes, porque isso reflete menos pressão na aquisição, reflete mais aquisição orgânica com boca a boca, isso reflete em vários aspectos relevantes ali para o negócio. E eu acho que hoje a retenção ela precisa já entrar na avaliação desse contexto de Product Market Fit. Eu acho que a gente conseguir vender é um sinal claro de que as pessoas têm o problema e procuram uma solução, mas se a pessoa entra, pagou e não tem retenção e não cancela, quer dizer que ela tem um problema, mas a sua solução não está atendendo efetivamente esse problema. A sua promessa está, a sua entrega não. E aí eu acho que esse trabalho para ter uma entrega que atenda de fato, ele é valiosíssimo hoje. Isso para mim é o marco de que está na hora de investir em escalar. Quando eu tenho uma visão de que eu consigo vender, mas a retenção está ruim, eu tenho uma sinalização de que vale a pena eu investir em produto, de que eu posso ter uma alternativa porque as pessoas realmente vivenciam essa dor. Mas investir pesado em aquisição, em marketing, em vendas, eu invisto depois que eu tenho uma boa retenção. Conseguir trazer mais gente para dentro, mas se elas não são plenamente atendidas, hoje, para mim, é um tiro no pé. Muito bom. Até pegando um gancho, então, o Gonzalo falou aí sobre ficar muito perto do cliente, você falou sobre retenção, coisas práticas boas que devem ser feitas. E eu sei que pode parecer meio genérico, meio difícil, assim, mas o que nessa fase, André, a startup não deve fazer ou uma prática assim que você não recomenda, soft, hard, sei lá, para não fazer na fase pré-product market fit? Cara, eu não pularia etapas, eu não pensaria em problemas que eu não tenho ainda, eu não pensaria nos próximos passos. Eu acho que é ser muito focado nesse passo a passo, né? O que é o nosso próximo objetivo? Cara, o nosso próximo objetivo é ter um produto que as pessoas pagam. E o próximo é um produto que as pessoas usam e recomendam. E o próximo é começar a vender isso em escala. Muitas vezes a gente se preocupa com passos que vão vir lá na frente, como é que eu vou escalar o time, como é que eu vou contratar executivos, como é que... E, cara, assim, talvez você não chegue lá, talvez você nem passe por essa etapa se você não der o foco total para cada etapa, que já é muito difícil. Fala aqui, o caminho é fácil, né? Cara, é difícil pra caramba. Cada etapa dessa é extremamente difícil, é extremamente improvável que você passe para a próxima. Então, isso demanda para mim 100% da atenção, 100% da energia. A recomendação que eu daria é ser honesto. Ao final, dentro desse processo de Product Market Fit, tocando, usando esse livro que falava André, no Lean Startup, uma das coisas que fala é você tem que iterar. E você, para poder iterar, tem que, às vezes, pivotar ou esquecer de algum produto que você já tem desenhado, tem na cabeça, e você super acredita no produto, mas você é o único. Seus clientes não estão gostando. E alguns fundadores pensam, não, é que o cliente está errado, ou estou fazendo algo errado, o produto é bom, a ideia é boa, vou seguir. E não conseguem iterar, não conseguem sair daí. Então, acho que é importante não ficar obsessionado com esse produto. É um paradoxo muitas vezes, né? Porque o empreendedor ele tem que acreditar muito no que ele faz, porque senão ele fica para trás. Ao mesmo tempo, ele não pode acreditar tanto assim de forma cega. Ele tem que estar muito aberto para entender que a ideia dele pode ser ruim, o que ele está fazendo pode ser ruim e que pode precisar de ajustes e que está tudo bem fazer os ajustes, né? Ele não é um empreendedor pior por conta disso, pelo contrário, ele é um empreendedor melhor. Mas lidar com isso na prática é muito difícil. Excelente ponto. Assim, e na experiência de você, Gonzalo, quando é que você recomendaria, assim, se for de pivotar e faz parte, né? Mas quando é que uma startup está nesse estágio, ela deve tomar a decisão de pivotar ou decisão de acreditar mais na tese e afunilar e não, eu tenho certeza que é esse caminho. O que você recomenda e o que não recomenda para a tomada de decisão? Afinal, vamos tentar
situar, não? Pensa, isto é uma startup, tem uns poucos fundadores, um time de 20, 25, 30 pessoas. No caso da Camino, que como falamos antes, uma startup privilegiada no sentido dos fundos que conseguiu levantar, não? Mas, em geral, é isso. Dependendo do modelo, você vão ser 5, 7, 10, 15 pessoas. Afinal, esse ponto, a comunicação flui, a informação flui rápido. Tem outras maravilhas. Também por isso que André falava antes que é melhor não fazer muito complexa a empresa até que você não acha o product market fit, não? Porque quantas mais pessoas você tem aí, mais complicada é a comunicação, toda a tomada de decisões é mais devagar e você, tempo é o único recurso que não consegue substituir ou mais caro. Então, acho que é super importante ter uma comunicação super fluida, ter pouco, mas bom dado. Isso não significa que você tem que ter 8.000 ferramentas, não? Um Google Sheet e ter claro quais são as 2, 3 métricas que você quer olhar, que muitas delas é qualitativa, a galera quer ter números, sim, mas também ter muita conversa qualitativa, estudar benchmarks, falar com outras pessoas. Então, acho que é um momento que você tem que focar muito em reflexão, de trocar ideias, né? E desafiar todos os problemas que você está enfrentando, tomar decisões, e uma vez que você toma essas decisões, se dar um tempo para realmente validar se esse caminho que você tomou realmente vinga ou não vinga, mas ter super claro o que você espera. E a partir daí, de novo, retomar a discussão, não? Esse famoso processo de diverge and converge. Estava falando aqui também no evento sobre desenvolvimento de produto, sobre também a distribuição e como você gera os primeiros clientes. A gente está num evento que a gente respira marketing, respira venda, respira inovação. Então, o que eu queria perguntar aqui, especialmente também para você, André, é exatamente assim, nesse momento, como é que eu faço essa pergunta, vai? Falando de go-to-market, assim, como a gente pode criar um plano, um projeto, um planejamento quando a gente ainda não tem certeza sobre a audiência? A gente tem a tese, mas a gente ainda não validou. A gente não exatamente um tiro no escuro, mas é quase como se fosse, porque está só na sua cabeça ou algumas conversas que você teve, mas está indo no mercado, tem que ir. E como é que você equilibra? A gente fala às vezes um produto é ótimo e não vende. Às vezes o produto não é tão bom, mas está vendendo pra caramba. Ou não existe produto ainda. Ou não existe produto, está vendendo igual. Então, como é que você equilibra com esse mercado com pouca info e talvez mais feeling ainda? Vai com o que tem. Acho que essa é a escolha normal, né? Acho que a gente entende que naturalmente, ao longo da jornada, a gente vai definir, escolher uma persona que é um pouco melhor e que funciona bem, a gente vai ter ajustes no produto. Agora, não dá para eu esperar o mundo estar perfeito para eu começar a agir. É inviável. Especialmente porque eu preciso dos resultados das minhas ações para conseguir chegar nisso. Então, eu entendo as boas entregas, seja em produto, seja em marketing, como ciclos de interação, como execução, feedback, ajuste, entendimento, mais execução, e isso se repete continuamente. Então, assim, eu tenho muita clareza de que talvez a persona de agora não seja muito clara, talvez o meu recurso do canal não seja melhor, mas, cara, vai com o que tem e a gente, indo com o que tem, consegue saber o que vai precisar. A gente consegue saber quais são os próximos passos executando. Se eu não colocar o pé na água, eu não sei onde está o buraco. O André me deu uma muito boa dica nesse sentido, porque uns meses atrás, Camino não tinha um produto. E eu falava para André, tenho aqui que pensar um go-to-market strategy, e temos primeiro um problema, um desafio, no, que é na parte do topo do funil, outra no meio do funil, o que fazemos? Se eu não tenho ainda produto muito claro, não? Mas ele me deu uma dica super clara, que ok, você não pode ser que você não tenha produto muito claro, mas você sabe com quem você quer falar. Você já conhece pelo menos sua audiência. E você sabe que essa audiência tem N problemas. Pode ser que alguns desses problemas você não vai abordar, ou nenhum deles, mas com certeza você quer ter acesso a essa audiência. E esse já é um ativo que você já pode ir construindo. Vai preparando a sua audiência no topo do funil. Achei pode parecer super simples, mas nesse momento você tem tantos problemas, conseguir achar quais são esses 2, 3 chaves e ter clareza sobre um, dois, ajuda para cá.
Vamos falar de coisa boa, então. Encontramos o Product Market Fit, passamos esse vale. O que a gente faz agora? Bom, esse é um momento tipping point na startup, né? O mundo clássico, né? Seria a trajetória clássica seria um momento onde você consegue, e aqui voltamos para funding, não? Você fala, ok, eu levantei um dinheiro para achar o Product Market Fit, cheguei a ele, agora é o momento de levantar um dinheiro para um momento posterior ao Product Market Fit. Porque realmente, o que você quer fazer? Quer escalar? Que falou antes, André, eu tenho um produto, conheço a pessoa, sei um pouco o canal de distribuição, tenho engajamento, agora eu quero botar a máquina de vendas a funcionar. Aí você levanta uma Series A, uma série A, idealmente. Aqui eu deixo aqui a André, que acho que o cara que pode nos dar ainda mais visão na caminho, ainda estamos em pre-seed seed. Eu acho que assim, você recebeu a validação que precisava para dar os próximos passos. Então, vamos para os próximos passos. E aí, para mim, tem a ver com... A maioria das vezes a rodada ajuda muito, porque a gente vai começar a estruturar áreas e pensar que a empresa vai crescer. Então, você vai precisar ter um time de atendimento mais parrudo, porque vai entrar cliente. Você vai precisar de marketing e vendas mais parrudo, porque é a hora de botar cliente para dentro. Você vai precisar de produto, porque quanto mais cliente, mais demanda, mais necessidade, enfim. Então, dali para frente é a hora que você recebe a bandeirada ali na corrida, né? Pô, deu a largada, é a hora de correr, é a hora de pisar o pé fundo no acelerador, o máximo que a gente conseguir. De um ponto de vista mais técnico, eu acho que é a hora de olhar com mais... Eu falei, até o Product Market Fit é super fair você ter essa visão que o Gonzalo compartilhou, né? Eu já tenho uma audiência, eu já posso construindo, interagindo com essa audiência, isso vai ser útil, não é um desperdício, eu vou usar isso de uma forma ou de outra. Agora, investir em anúncio, pensar em performance, pensar em construção de marca, pensar em quais canais eu vou levar minha mensagem, qual mensagem, como eu vou conduzir o meu cliente para venda, isso tudo é a hora de entrar fundo agora, né? Vou fazer um pequeno jabá aqui, mas meu livro ele fala justamente desse momento. Como é que eu escolho o lugar que eu vou investir, como é que eu priorizo, como é que eu tenho um repertório para entender a minha escala de marketing e vendas, o que eu faço em cada passo. Para mim é a hora de olhar para isso. Aí a métrica, eu acho que a gente vai tendo métricas importantes ao longo do tempo, né? Eu acho que, por exemplo, para um viés de Product Market Fit, talvez você olhe muito para vendas no sentido de conversão em vendas, o quanto as pessoas mostram que elas querem comprar aquilo, que a proposta é aderente. Depois eu começo a olhar um pouquinho para a retenção, o quanto elas estão felizes e faz sentido para o produto. E quando chega nesse momento, para mim é crescimento de empresa. É a hora que você tem que começar a crescer 200%, 300% ao ano, pelo menos, e vai ser assim por 1, 2 anos, depois vai cair para 200, depois... Então, assim, dali para frente é growth na veia. Boa. Pegando o gancho, então, você falou do seu livro, né? Você fala de como escolher, como identificar essas alavancas. E a gente sabe que tem milhares de canais, tem milhares de estratégias, técnicas, táticas de growth. Vai variar de acordo com o modelo, se é B2B, B2C, se é SaaS, se não é. Como é que a startup identifica essas alavancas? Como é que ela parte do ponto zero e entender quais fazem sentido para o seu negócio e quais não fazem, que justamente são essas que eu vou pisar no acelerador e quais que eu vou frear porque não está fazendo sentido. Como é que eu começo? Primeiro, ela precisa de repertório. Né? Primeiro, ela precisa saber o que ela tem disponível. Né? A gente tem que entender quais são os canais mais comuns, os mais importantes, o que as empresas de hoje estão usando. Então, naturalmente, passa por estudo, passa por benchmark, passa por um olhar de o que eu tenho na mão de possibilidades diferentes. Depois disso, eu acho que muito ali dessa jornada de conhecer o cliente, ter profundidade em como ele aprende, como ele compra, com quem ele se informa, essas coisas todas elas vão trazer para a gente um senso de aderência do canal com o cliente, o quanto eu vou conseguir alcançar aquele cliente naquele contexto. Isso já ajuda a filtrar um pouquinho. E aí eu passo por um último passo, por um último aspecto que está relacionado à estratégia da empresa. O que é mais importante no momento? É custo? É prazo de retorno? Então, o que é relevante olhando para a empresa nesse momento que vai ser priorizado? Eu olho para essas fontes no
no meu livro eu trago até uma tabelinha para você fazer esse exercício, né? Então a gente lista lá vários canais, a gente lista critérios, quais são os critérios e você avalia quais são os mais relevantes para você, se é tempo, se é custo, se é tamanho do impacto, se é o know-how interno que você já tem ou você vai ter que adquirir. E aí você atribui pontuações e consegue ter uma priorização ali calculada de uma forma um pouco mais objetiva. E agora também, acho que voltando também no contexto que entraram essas startups nos últimos meses, não? O mercado está mais difícil para captar investimento, não? Então, antes, ok, achei product market fit, levanto Series A enorme, não? E agora tudo é, entre aspas, festa, em geral. Mas voltando um pouco à época quando surgiu o RD, a Insurtech que eu cofundei com a Bidu, o Benjamin com Guia Bolso, o dinheiro não era tão fácil de capturar, não? Então, acho que nesse momento também a startup começa a sofrer um pouco com os problemas de escala. E aqui, como vocês falam Java, não? Vocês falam português. Acho que a Camino entende muito bem os problemas das early stage, mas também das scale-ups. E o que tem que pensar um time fundador nesse momento que chega a scale-up? Vai ter um monte de problemas. E hoje os investidores, o que também estão esperando, e o mercado é que consigam criar uma empresa que tenha um crescimento eficiente e sustentável. E para isso, o fundador também tem que pensar em que ferramentas tem para poder crescer e que não atrapalhe muito, que não seja como jogar do dinheiro fora. Isso é um pouco que inspirou a Camino de poder dar esse tipo de ferramentas, porque quando você está crescendo, você está vendendo parte da sua empresa para poder crescer. Vende equity a uns investidores. Você não quer malgastar esse dinheiro. Você quer ter ferramentas que ajudem a você a que esse dinheiro que você está investindo esteja focado em crescimento. Não quer dedicar dinheiro a tarefas de back office, não? Ou ter problemas com meios de pagamento, ou que os bancos não te querem atender. Você quer se focar no seu negócio. E aí é nesse momento que as scale-ups sofrem. No comecinho, early stage, você consegue se virar. Mas a partir dessas scale-ups, onde você realmente vê o potencial que tem sua empresa, a capacidade que você tem para escalar. Tá? Nesse momento, os fundadores têm muito que pensar em como ir estruturando processos, talento que você contrata. Né? Começa a mudar também a composição desse founding team, a empresa passa de 100 funcionários, você tem que criar muito mais processos. Você tem que pensar em que a empresa muda muito de caráter. O que você encontrou de problema? Você está citando alguns, né, nesse processo. Eu sei que foram muitos, né? Então a gente vai precisar de uma temporada de podcast só para falar, porque faz parte do dia a dia de uma startup. Mas se pudesse escolher alguns, assim, que você encontrou de problema no começo da Camino, ou seja, na Bidu, no Truck, enfim, na nossa trajetória. É super divertido. Acho que se botavam aqui André, outros empreendedores que podem estar por aqui, pode ser uma conversa super divertida, não? Mas coisas assim que são um pouco surpreendentes, não? No Brasil, um país que atende, desde o ponto de vista financeiro, muito bem a um pool de empresas super rentáveis, não? Tem um profit pool aí fantástico. Mas pensamos, o Brasil não foi construído por essas empresas. Tem um volume de empresas que não estão dentro desse radar que cria muito valor. Hoje o Brasil e em geral a América Latina cresce, o GDP, o Produto Interior Bruto, cresce entre 61% e 80% por conta de empresas que são de tamanho pequeno e médio, que crescem mais de 20% ano contra ano e empregam a mais de 10 pessoas. Essas são as pessoas e empresas que estão transformando a América Latina e Brasil. Essas empresas não têm um bom banco, não têm um bom cartão para poder pagar suas despesas. Têm dinheiro, crescem, mas não estão bem atendidas. Como outras tantas coisas, não é? Questão de plano de saúde que estão surgindo, startups que ajudam aí, como uma RD que ajuda com software de gestão. Não é? Então, acho que hoje o que temos que ajudar no Brasil é realmente focar nessas empresas de alto crescimento que vão transformar a América Latina e o Brasil em particular. Nós, na Camino, estamos focados hoje em startups, mas nosso foco principal vão ser essas empresas de alto crescimento e esses produtos financeiros que podemos oferecer a essas empresas. Excelente. Bom, muito bom. Pessoal, falamos aí, me perdi no tempo aqui, falamos aí 30, 40, 50 minutos, uma hora, não sei. Então, para a gente resumir um pouco aqui o papo, resumir um pouco a conversa, André, algumas sugestões aí, ou compartilhamento de aprendizados também nesse momento inicial das startups, o que fazer, como fazer, como é que você resumiria essa conversa que a gente teve aqui?
Primeira coisa que eu diria era força, mantenha a fé, acredita. Eu sei que é difícil pra caramba, eu tive vontade de desistir inúmeras vezes, incontáveis vezes, e eu sou muito feliz por não ter feito isso, né? Eu acho que foi uma trajetória, tem sido uma jornada muito legal. Foi na RD, tem sido agora próximo da Camino e de algumas outras coisas também. Então, primeira coisa, aguenta firme. Segunda coisa, busque sempre conhecimento, busque sempre ajuda, faz uma diferença enorme frequentar eventos, ter bons mentores, ter gente para trocar, para pedir, para se inspirar. A gente às vezes acha que, não quero copiar, cara, não precisa ter apego a esse tipo de coisa, acho que precisa procurar toda a ajuda possível, porque, de novo, é difícil. Qualquer coisa que nos ajude, qualquer coisa que nos poupe tempo, nos poupe dinheiro, ela está aumentando um pouquinho a chance de dar certo, e desse pouquinho em pouquinho a gente faz acontecer. E o terceiro é esse, mantenha sempre essa proximidade com o cliente, sempre os pés no chão, a humildade, porque ele é o rei, ele é quem dita para onde a gente tem que ir, é ele que a gente tem que entender se faz sentido, se não faz. Às vezes a gente se guia porque surgiu a nova tecnologia ABC, surgiu a possibilidade de produto ABC. Tem que entender principalmente se o meu cliente quer isso, se ele está feliz com isso, se vai resolver o problema dele, se não vai. Então, não apegar a nenhuma outra coisa que não esse olhar claro e direto para o cliente. Excelente, muito bom. Gonzalo, com você, o resumo da ópera. Acho que, pegando um pouco o que falou André, é realmente um caminho, uma maratona. As grandes empresas que estão se construindo agora no Brasil, e igual que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 90, quem dominava o mercado bursátil não era a Apple. De fato, em um livro, Build to Last, matan a Apple, consideram ela falida. E essas empresas conseguiram ser bem-sucedidas pela resiliência delas. Então, acho que seguro o caminho. Dois, hoje existe muita mais ferramenta, conhecimento do que existia 10 anos atrás. Aproveita disso. E aqui, nós na Camino estamos para isso. Problema financeiro, você, uma pessoa, um fundador que quer lançar uma startup e está sofrendo com esse impacto, nós podemos ajudar. E terceiro, eu acho que talento, não? As pessoas. André falava do cliente, absolutamente, também as pessoas. Hoje, a diferença entre um Creditas, uma RD, que tem dado super certo, Gympass, etc., são empresas que têm sempre apostado pelas pessoas, pelo talento. Então, acho que essas são as melhores dicas. Se você consegue ter resiliência, você consegue ser humilde, você consegue trazer boas pessoas, olha, não sei se você vai ser um banco, uma grandíssima história na América Latina, mas você tem muitas mais probabilidades. Excelente, né? Nenhuma máquina cria uma empresa sozinha ainda, né? Acho que as pessoas são fundamentais. Bom, obrigado, Gonzalo, obrigado, André, pela participação aí nessa gravação especial aqui na RD Summit. Obrigado você também que está nos ouvindo ou nos assistindo. Foi um super prazer, espero que tenham se divertido, aprendido, gostado tanto quanto a gente gostou. No mais, continue acompanhando aí o André Siqueira aí no LinkedIn, no Instagram. Seu livro aí, Máquina de Aquisição de Clientes, um livro excelente. Eu, como profissional de marketing, apoio e assino embaixo. Depois vou precisar do seu autógrafo e dedicatório ali também. Acompanhe o Gonzalo também no LinkedIn. Acompanhe a Camino também. Acompanhe a Camino no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, no nosso YouTube. Acesse o nosso site ali, camino.com.br, para conhecer mais sobre o que a gente faz. Camino com K. Camino com K, exatamente. Camino.com.br com K, para saber mais aí como que a gente está ajudando outras startups a escalarem, a irem além e tirando todo esse fardo difícil aí para a vida de founders e CFOs, que é a parte mais burocrática, entre aspas, vamos dizer assim, um pouco mais chata, mas tudo aquilo que desvia do seu foco, desvia do seu core business e te tira de perto do cliente. Então, fiquem ligados aí nos próximos episódios. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu! Obrigado.